Boa noite a todos. Vamos então nos preparando para os trabalhos dessa noite. Vamos fechando os olhos, mentalizando a imagem de Jesus e fazendo a prece que Ele nos ensinou para que possamos ficar harmonizados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema desta noite está no capítulo 119 do livro Palavras de Vida Eterna. Esse capítulo tem como título Nos Problemas da Posse. Emmanuel baseou-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo, na qual o apóstolo nos diz a seguinte frase: porque nada trouxemos quando chegamos aqui neste mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Todos nós que estamos encarnados sabemos que somos espíritos eternos e que estamos aqui para nos aperfeiçoarmos moralmente. Deus, que nos criou, também criou a reencarnação como ferramenta para que possamos, através dela, nos modificarmos moralmente. Portanto, já tivemos várias vidas passadas, várias reencarnações, estamos nessa presente reencarnação e teremos muitas outras reencarnações para esse nosso aperfeiçoamento. Assim, sabemos que, por sermos espíritos eternos, esta vestimenta na qual estamos hoje aqui, reencarnado, é uma vestimenta provisória, vamos dizer assim. E é através dessa vestimenta que o espírito se utiliza, ou seja, através desse corpo que o espírito se utiliza para poder vivermos nesse mundo, né, com os nossos relacionamentos. Assim, ao longo de nossas vidas e também ao longo dos nossos dias, vamos nos relacionando com várias pessoas. Nos relacionamos na área profissional em nosso trabalho, na área familiar com os nossos familiares, na instituição religiosa ao qual pertencemos, nos relacionamos com outras pessoas, né, outros amigos, e também na nossa vizinhança, né, na rua na qual residimos. Dessa maneira, quando o apóstolo Paulo nos diz que aqui, quando chegamos, não trouxemos nada e de fato não levaremos nada desse mundo, ele está se referindo justamente às coisas materiais. De fato, todos nós, ao longo de nossas vidas, né, devido às nossas necessidades, precisamos obter as coisas materiais para poder sobrevivermos e cumprirmos com as nossas obrigações. Mas, relacionando essa frase que o apóstolo Paulo nos disse a respeito de que quando partimos não levaremos nada, por que será, por que motivo, aliás, será que todos nós nos prendemos tanto aos bens materiais? Por que será que todos os nossos esforços, né, são centralizados em obter, em ter? Tudo o que nós temos de bens aqui são bens passageiros, são bens que nós acumulamos
Mas, quando nós desencarnarmos, como será que nós reagiremos a respeito das posses que nós deixamos para trás? Será que nós ficaremos tranquilos ou ficaremos presos a esses bens que ficaram por aqui? Tem também um outro ponto de vista. Como será o relacionamento dos nossos familiares com essa suposta herança que deixaremos para eles? Será um convívio pacífico em relação a esses bens, a partilha, ou será um motivo de desavenças, de confusões, como geralmente ouvimos no noticiário da Terra? Todas essas questões da posse, do poder, está relacionado a nós. Todos nós passamos por algum momento que, devido a essas circunstâncias da posse e do poder, podemos comprometer a nossa caminhada. Porque tudo passa, como disse Emmanuel para o Chico. Tudo passa. Tudo aqui é temporário. Mas, como nós reencarnamos, e temos o véu, do esquecimento, para que o passado não interfira na nossa vida presente, nas nossas decisões, nós nos iludimos com a questão da posse. A sociedade também, a qual nós vivemos, influencia nessa situação. A sociedade sempre impõe, vamos usar essa expressão, como um padrão de vida, o consumo, que devemos ser consumidores, ou seja, devemos consumir para sermos felizes. Em outras palavras, incentivam os membros, os habitantes, a se inebriarem com o mundo do ter. E muitos têm tudo, têm todos os bens, mas estão sempre infelizes. Nós que estamos na doutrina espírita, que adentramos a doutrina espírita por algum motivo particular, ou doença, ou perda de algum ente querido, já aprendemos através das palestras, dos livros ou então dos cursos, aqueles que gostam de se aprofundar um pouco mais, que nós precisamos aprofundar no nosso conhecimento para vivermos no mundo do ser. Porque tudo aqui é transitório, tudo aqui passa, ou perdemos, e aquelas pessoas que acumulam, que creem que tudo é dela, um dia também desencarna. E essa acumulação de bens materiais, de dinheiro, acaba trazendo infelicidade. Por quê? Por causa do egoísmo. No livro dos Espíritos, nos traz a informação que o egoísmo e o orgulho são as chagas da sociedade. E por quê? Porque a sociedade é composta de seres humanos como nós. E quando é que nós perderemos ou conseguiremos ultrapassar essa barreira do egoísmo e do orgulho? Quando nós conseguimos nos aperfeiçoarmos moralmente, quando conseguimos evoluirmos e enxergar o outro como também filho de Deus, que todos somos, que o outro também precisa ter as coisas, mas não no sentido de acumular. A questão do respeito, tem que ajudar. É justamente essa tarefa que nós estamos aqui na Terra, para essa ajuda mútua. Por isso Deus nos colocou para vivermos em sociedade. Vivemos em sociedade, cada um com as aptidões que desenvolveram durante as reencarnações, vai
ajudando a esse progresso coletivo da sociedade e, ao mesmo tempo, ajudando, alcançando o seu progresso individual. Jesus nos diz que seu reino não é deste mundo e nos orientou para que conquistássemos, os bens que estão no coração. Por quê? Porque estando os nossos bens no nosso coração, nem as traças vão roê-los, nem os ladrões irão roubá-los. Justamente esses bens, que são os bens espirituais, os bens morais, ninguém tira ele de nós. E é isso que nós não perdemos quando nós desencarnamos. A nossa evolução é justamente, vamos usar a expressão, medida ou conferida através do quê? Da nossa evolução espiritual, da nossa evolução moral. Quando começamos a respeitar ao próximo, como disse Jesus, como a si mesmo, já começamos a encarar a vida de uma maneira diferente. E é justamente por esse motivo que nós estamos reencarnados. Já tivemos várias reencarnações e teremos outras futuras. E a reencarnação de hoje, a nossa vida de hoje, é um reflexo da nossa semeadura do passado. Assim, quando nós nos preocupamos demasiadamente em termos, em adquirirmos, em abraçarmos tudo, queremos tudo para nós, só estamos apenas nos arruinando, nos comprometendo, porque aquilo que nós temos em abundância, que não distribuímos para as pessoas, para aquelas pessoas necessitadas, nós estamos apenas causando uma chaga em nós mesmos. E quando desencarnarmos e fizermos a contabilidade do que nós nos propusemos a fazer aqui antes de reencarnarmos e o que fizemos aqui encarnado, vai ser uma grande cobrança. Não cobrança de Deus ou de Jesus, mas a cobrança de nós mesmos para conosco mesmo. Por que eu agi dessa maneira? Porque, devido a toda a experiência que eu já tive, do conhecimento que eu adquiri, eu não mudei meu procedimento, minha forma de agir. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. E é justamente isso que nós precisamos ter em mente. Somos espíritos eternos, estamos aqui transitoriamente, e essa semeadura já é uma estimativa, vamos usar essa expressão, para como será a nossa vida futura. E temos certeza que Deus nunca nos desampara, nos dá o livre-arbítrio, que é justamente como quando temos a inteligência e a razão para raciocinarmos, para olharmos as situações e pensarmos de uma forma equilibrada, racional, para tomarmos as decisões corretas. Porque o livre-arbítrio sempre tem consequências. E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Dessa maneira, quando analisamos a história, quantas pessoas, quantas figuras ilustres no passado se inebriaram com o poder ou deixaram o egoísmo tomar conta dos seus sentimentos e se arruinaram. Distribuíram misérias, aniquilaram pessoas, e esses líderes do passado hoje são só lembrados de forma negativa. Assim como Herodes, Pilatos, Nero e muitos outros, que na ânsia de permanecerem no domínio, no controle, na posse,
né, subestimaram e subjugaram os povos e se comprometeram cada vez mais. Deus nos criou para sermos felizes. E a felicidade é uma coisa simples. É um estado de espírito. A partir do momento que nós amadurecemos, começamos a enxergar o outro como nosso irmão, como de fato é, começamos a compreendê-lo, usando de empatia, nós começamos a mudar o nosso comportamento, a nossa visão de mundo. O mundo é uma esfera, né, o planeta Terra, de expiação e provas. Por isso nós temos tantas chagas. Mas essas chagas não é uma punição de Deus. É o resultado dos nossos próprios atos das vidas passadas. Na parábola do filho pródigo, né, na qual aquele rapaz, né, pegou toda a sua herança e foi embora, né, quando ele percebeu o que ele havia causado de prejuízo para ele mesmo, ele arrependeu-se, elevou seu pensamento a Deus, pensou também em seu pai e retornou. Ele se salvou. Mas nós que temos todo esse conhecimento dos ensinamentos que Jesus nos deixou, o que a doutrina espírita nos esclarece no dia a dia, através dos livros, dos depoimentos. Não precisamos errar ou, em outras palavras, nos equivocarmos dessa maneira, né, para sabermos que vamos sofrer. Não como punição de Deus, mas como resultado das nossas próprias faltas. Como eu disse anteriormente, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que dirá então em relação à questão da herança que eu mencionei antes, a briga, vamos dizer assim, entre os familiares por causa da partilha? Como será que nós nos sentiríamos, né, vendo nós desencarnados e vendo nossos familiares numa situação dessa de briga, de se estar se rivalizando por causa dos bens que ficaram? Como nós nos sentiríamos de não termos, talvez, orientado da forma correta, que estamos aqui para nos auxiliarmos e nos ajudarmos mutuamente? Porque para resolver uma situação dessa, esses danos, só em outras reencarnações conseguiremos resolvê-los. Dessa maneira, essa frase de Paulo é muito oportuna, em qualquer momento, aliás, como todos os textos que Emmanuel produz para nós possamos refletir a respeito. Porque todos os textos que Emmanuel nos coloca para refletirmos sempre mexe conosco de alguma maneira. Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos. Nós estamos também ainda a caminho da perfeição. E essa perfeição não se consegue de uma hora para outra. É só através das reencarnações, passinho a passinho, minuto a minuto, através da tolerância, da paciência, da empatia, da reflexão sobre os nossos atos. Portanto, quando Emmanuel utilizou-se desse capítulo 6, versículo 7 da epístola de Paulo, ele foi muito feliz, porque todos nós sempre temos uma situação na qual nos prende, na qual seria o nosso calcanhar de Aquiles. Portanto, a reflexão é importante para que através dessa reflexão possamos mudar o nosso comportamento, mudar os nossos hábitos.
Não podemos esquecer que Deus nunca nos abandona. Nossos amigos espirituais, ou nossos mentores, ou nossos protetores, como gostamos de dizer, nunca nos abandona. Sempre nos auxilia, sempre nos inspira, sempre nos convida à reflexão, à mudança de comportamento. Porque nós somos os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. E é através dessa reflexão do que nós somos é que poderemos mudar o nosso comportamento. Temos a casa espírita que nos acolhe, temos a doutrina espírita, temos a codificação, temos toda a literatura auxiliar que tem muitos escritores, vamos dizer assim, sérios, como Chico, Divaldo, Ivone, e toda essa literatura que eles produziram, eles deixaram para nós, para que possamos justamente lermos, compreendermos e absorvermos as suas lições, porque eles foram enviados por Deus e por Jesus para que pudéssemos ser esclarecidos, para que nós mesmos fôssemos os autores, ou fôssemos não, para que nós mesmos sejamos os autores da nossa libertação. Conhecemos uma frase muito peculiar: ajuda-te, que o céu te ajudará. E a partir da reflexão sobre essa frase, o que nós chegamos à conclusão? A partir do momento que mantemos nosso pensamento elevado, nosso pensamento da forma correta, nós estaremos gradativamente nos desviando dos maus caminhos, das más decisões. Agora, se agirmos pela emoção, com certeza iremos nos aprofundarmos ainda mais nos nossos descaminhos. E dessa maneira é que a doutrina vem nos esclarecer, nos estender a mão, através dos seus baluartes, como eu disse anteriormente, porque se nós não fizermos por nós, ninguém fará. Nós somos responsáveis pelas nossas felicidades, pelos nossos erros e nossos acertos. E pela maturidade que nós temos, eu creio que nós acertamos muito mais do que erramos. Mas assim mesmo, precisamos estar vigilantes. Jesus mesmo falou: vigiai e orai. Vigiai para o quê? A porta da perdição é a porta larga. A porta da facilidade é onde nós tropeçamos e muitas vezes desabamos. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem como título Sede Perfeito. E um dos subitens que tem o homem de bem, tem um chamado superiores e inferiores. E nesse item superiores e inferiores, ele fala justamente das pessoas que estão em posição de mando, estão no poder, ou estão na chefia, ou na propriedade de uma empresa. E fala justamente como essas pessoas deveriam agir. A pessoa está numa posição de chefe, que trate os seus subordinados com respeito, porque aquele que está subordinado a ele também é um ser humano, também é um filho de Deus. E aquele subordinado que está trabalhando, que também trate o seu chefe com respeito, porque aquele cargo qual está desempenhando uma tarefa, que está ganhando, vamos dizer, o seu ganha-pão, a empresa também está pagando ele. E tudo isso nós conseguimos através do nosso amadurecimento,
do nosso respeito, porque é só através da mudança do nosso comportamento é que nós iremos progredir. Assim, essa mensagem de Paulo é muito interessante, porque não levaremos nada daqui, a não ser a semeadura que fizermos. Esperamos sempre que façamos a boa semeadura, a boa para termos uma boa colheita. E dessa maneira, vamos dando por encerrada por essa noite, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus.